compartilhar uma coisa com vocês que eu sonho em ter há muito tempo. Eu vejo muitos ilustradores de gringos usando e eu falei, nossa, onde as pessoas encontram essas coisas legais? Porque eu não encontrei. Aí eu vi na Amazon, só que era um pedido assim internacional, né? E provavelmente demoraria. Não era caro, eu acho que era. Enfim, vou falar primeiro o que é, né? E hoje eu fui na livraria, na leitura, e eu achei uma ponta, uma grafite rosa. Gente, olha só, colorida. Tinha azul, vermelho e rosa. E eu acho que tinha uma marrom também. Mas eu achei a rosa. Vocês acreditam, eu achei a rosa. E foi R$14. Não é uma pechincha, não é barato. Era o meu sonho isso aqui e eu acabei de realizar, pra graça de Deus. Enfim, eu tinha visto na Amazon um pacote com várias cores. Eu acho que era entre 30 a 40 reais, só que eram várias cores mesmo. Eram vários pacotinhos desses de uma ponta 07 que tinha tipo rosa, vermelho, azul, verde, amarelo, não sei mais o que. E eu queria muito comprar. Então eu deixei lá na minha lista pra um dia deste século eu conseguir comprar, mas hoje eu achei. Meus amigos, é esta aqui, eu vou tirar aqui pra vocês verem. Peraí que eu vou descobrir. Ah, tá, é assim só. Olha só. Gente.
Cá estou eu, de cabelito cortado. Pera. Estou assim. Enfim, vamos ao que interessa. Há pouco tempo eu saí de uma ressaca literária, porque... preguiça de ler, na verdade, sabe? Você não tem vergonha de admitir que tem preguiça de ler? Com certeza, mas é o que me resta, sabe? Quando eu era mais nova, eu amava ler, amava. Comecei o hábito de ler com fanfics. E tinha aquela aba de fanfics originais, sabe? De histórias originais. E eu amava, porque a maioria era de fantasia. Então eu comecei a ir atrás de livros em livrarias, encontrar livros de fantasia. As minhas amigas, quando eu tinha assim 15 anos, elas também liam bastante, começaram a me recomendar livros. E eu comecei a me interessar, então, porque era uma sensação tão gostosa de ler, de ter, assim, um mundo novo na minha cabeça, tudo sendo construído. Era uma sensação muito gostosa, era uma sensação, talvez, alguns momentos, sim, de fuga, quando você tá passando por algumas coisas, quando você tá muito sufocada, quando você tem muitas preocupações. Então, ler é ali, às vezes, um escape e, às vezes, só um hobby, sabe? É uma coisa gostosinha que você faz e você tira um tempo pra você. Depois de um tempo, eu simplesmente fui parando de ler. Tanto que, tipo, quando eu ia ver um post no Instagram que tinha uma legenda muito longa, eu passava direto, não ia ler a legenda, não ia perder meu tempo lendo a legenda. E aí quando eu tinha que passar carrossel, assim, cheio de texto, muito menos. E eu comecei a me tornar uma preguiçosa pra ler qualquer coisa. Então, se tinha que ler um artigo, se tinha que ler um relatório, tudo tinha que ser, assim, muito mastigado, muito mais fácil. Era melhor ver um vídeo, era melhor assistir um tutorial, era melhor qualquer coisa, assim, assistir alguma coisa de entretenimento do que ter que ler. Voltei a ler quando, há 2 anos atrás, eu decidi trabalhar mesmo com ilustração, né, infantil. Então, ler faz parte do meu trabalho, de uma forma ou outra. E os textos infantis, eles são mais curtos, eles são mais simples, mas de alguma forma eles me impulsionaram a ler. Eu comecei a comprar livrinhos infantis e ler, e era muito gostosa a sensação. Tanto que um dos meus livros favoritos, assim, de literatura infantil é o livro Perdido. E ele fala muito sobre isso, sabe? Sobre um garotinho que ele vai atrás e tal de um livro, de uma página de livro, não lembro ao certo. E ele sai da vida rural onde ele mora, ele é tipo um coelhinho, sabe? E aí ele entra num buraco e ele vai parar na cidade grande. E já tem, assim, um grande contraste quando ele entra na cidade, porque é uma rua muito larga, cheia de prédios bem acinzentados, sabe? Como se a saturação tivesse sido diminuída. E onde ele mora é tudo muito cheio de cor, é tudo muito cheio de vida. Tem uma livraria, assim, grande, com uma vitrine zona. Tem muito verde, tem muitos campos, tem muitas crianças. E lá não, é um lugar, assim, parece que sem vida, sabe? Parece que é consumido por fumaça. Ele começa a passar pelos lugares e as pessoas estão o tempo todo distraídas. Elas estão no celular, elas estão no computador, elas estão mexendo em alguma coisa. E aí tem uma cena que eu acho que ele tá num trem ou numa escada rolante, que tá ele, assim, observando todo mundo e todo mundo ali no telefone, simplesmente olhando. E as pessoas, assim, elas são muito sem cor nesse mundo e ele é um destaque, porque ele tá com uma roupinha amarela, uma mochilinha, enquanto tá todo mundo cinza. E aí ele encontra uma garotinha que é ali naquele meio de pessoas distraídas e conectadas, mas desconectadas umas das outras. Filosofia no livro infantil, né? Ela é a única que, assim, se destaca tanto quanto ele, e eles começam uma amizade a partir disso. Propósito de leitura, talvez, para que eu me desconectasse mais do virtual e conseguisse fazer com que a minha cabeça também relaxasse um pouco, sabe? Porque um tempo que a gente passa ali numa rede social dá uma sobrecarga. Às vezes eu só abro o Instagram rapidinho e tem tanta coisa acontecendo que eu fico cansada. Então eu comecei a comprar uns livrinhos que eu tinha muito interesse de ler, e tanto livros de ficção quanto livros de não ficção. Eu nunca tinha lido as Crônicas de Nárnia. Eu só assisti os filmes continuamente quando eu era criança e eu era apaixonada, completamente obcecada pelos filmes. Então eu decidi que eu ia ler os livros. No ano passado eu comprei O Leão, a Feiticeira e O Guarda-Roupa.
Ai, achei encantador. Fiquei presa na história, fiquei muito, muito emocionada. Achei tudo muito lindo. Só que, como eu falei, eu já não tinha costume de ler, eu já tinha muita preguiça de ler. Então, eu criei essa meta de tipo, vou ler um capítulo por dia. E aí eu comprei O Sobrinho do Mago, né? Que seria o antecessor de tudo em Nárnia, que é como o mundo de Nárnia é criado. E eu chorei. Chorei, eu não lembro qual foi a última vez que eu chorei lendo um livro. Gente, eu chorei com esse livro em vários momentos dele. No começo, a leitura dele é um pouquinho mais lenta, a narrativa é mais lenta porque a gente acompanha o cotidiano do protagonista, sabe? Do Gregório. Aí, nos 3 primeiros capítulos, a leitura vai ser um pouco lenta. Então, nesse período, eu comecei a ler à noite. Então, eu lia um capítulozinho por noite. Nos 3 primeiros capítulos foi assim. Só que a partir do 4º capítulo, a história começa, assim, a te chamar mais. E aí você quer saber mais do que acontece e tal. E eu percebi que eu tava lendo esse livro bem mais rápido. E aí eu tentei desacelerar um pouco a leitura, mas quando eu vi, eu já passava quase que o dia inteiro lendo ele. E é muito gostosinho, é uma leitura muito boa. Então a minha amiga me emprestou um livro, que é Bem-vindos à Livraria... Ai, não lembro o nome. Mas é outro livro que foi uma delícia de ler, que eu li. Também, assim, eu li num período de um mês, que para algumas pessoas pode ser, nossa, você leu em um mês, eu li esse livro em algumas horas. O problema é seu. Mas, além de eu não estar mais tão acostumada com a leitura e estar meio preguiçosa para ler, eu não queria que a história acabasse logo, sabe? Vou falar a verdade. É que nem quando eu começo a assistir uma série. Uma série de 10 capítulos, normalmente novelas japonesas têm 10 capítulos, certo? Um treco assim de 10 capítulos eu assisto em um mês, talvez em 2 meses, porque eu assisto ali 5 a 10 minutos por dia, porque eu não quero que acabe. Tem um momento que a história começa a ficar assim, te chama, mas você tá muito apegada a ela e você não quer que ela acabe. E recentemente eu comprei Vou Te Receitar um Gato, né? Eu recebi esse livro no começo agora de junho. Ai, eu vou chorar. Eu dei uma choradinha lendo esse livro. Ele é um livrinho muito gostoso. Tem seus momentos sensíveis, mas no geral ele é um livro muito gostoso. É um livro pequenininho, é uma leitura muito rápida. Algumas histórias são bem curtas, então tem um capítulo que eu não sei se ele tem 5 páginas, mas é muito aconchegante. Se você ama gatos, você vai amar. Se você não ama gatos, dá uma chance pro livro de fazer amar gatos, por favor. E assim, é mais um livro que eu não queria que acabasse. Quando chegou no penúltimo capítulo, eu parei de ler. E aí eu fiquei, acho que de 1 a 2 semanas sem encostar no livro, porque eu sabia que já ia acabar, que só faltavam mais 2 capítulos Ai, eu não queria que essa história terminasse, sabe, gente? Porque é muito bom, é muito fofo. Tem mais um dele que eu quero comprar com urgência, mas... Ai, eu vou chorar. Mas eu não queria que acabasse. Enfim, é uma leitura muito gostosa que a gente se encontra nela em alguns momentos. E você já se pegou algum animal de estimação, não necessariamente um gatinho, mas você não pôde adotar e tudo mais, ou você não sabe ao certo cuidar, tipo, sua primeira vez cuidando de um animal e você não sabe ao certo o que fazer, é muito fofo. Minha gente, tô aqui no meu espaço de trabalho, que está quase inexistente nesse momento. Peraí. Ó. É assim, tá? Porque a gente tá de mudança. Deixa eu ajeitar essa câmera. E por causa disso, o meu espacinho de trabalho está assim, porque eu vendi a minha mesa, eu tirei a minha cadeira daqui, e agora a gente só tem uma mesinha desse tamanho aqui pra jantar, né? Mesinha de jantar, que é uma mesa de jardim que eu tô tendo que usar pra trabalhar. E está muito difícil de trabalhar naquela mesinha.
mas é o que temos pra hoje. Então, né, enfim. Eu acabei de gravar um vídeo falando sobre ressaca literária e essas coisas. E acho que além da ressaca literária, eu estou com uma ressaca emocional, não sei, uma ressaquinha de trabalho, eu não sei, eu acho que é uma mistura de coisas, na verdade. E assim, estou gravando um vloguinho sobre a minha mudança, vou lançar no mês que vem. Enfim, voltando ao assunto, me perdi. Quando eu comecei a gravar os vlogs, o primeiro vlog especialmente, eu falei sobre um período de ansiedade que eu tava passando, né, e foi um período assim... bem difícil pra mim. E aí eu comecei a fazer acompanhamento e tudo mais. E assim, meio que junto com esse processinho aí difícil de ansiedade, um tempinho depois começou a me dar meio que um quadro depressivo, eu não sei explicar ao certo. Comecei a me sentir assim muito pra baixo, totalmente desmotivada, e eu não queria sair de casa, assim, quando eu tinha que sair de casa, parecia que era uma grande tortura, sabe? Tipo, eu ia na farmácia, eu ia no supermercado, qualquer coisinha. Eu não queria responder mensagem, atender ligação, falar com ninguém, essas coisas. Até pra sair da minha cama era um sacrifício. Tinha dias que nem pra comer eu tinha vontade. E não demorou muito, eu comecei a melhorar. Especialmente depois que eu comecei, assim, pra academia, porque isso me impulsionava a sair de casa. Então, você tá pagando uma mensalidade do negócio que você não vai, então tem que ir, sabe? E aí eu tinha as minhas consultas pra fazer. Eu comecei a inventar algumas coisas assim pra fazer com a minha mãe, sabe? Sair e bem ali, porque senão eu ia ficar assim, fornada dentro de casa e cada vez mais reprimida. E eu acredito que quando isso começou foi por uma grande sobrecarga, assim, de trabalho, e não simplesmente por conta do meu trabalho ou das pessoas com quem eu estava trabalhando na época, mas porque eu ainda não aprendi a administrar essa questão, sabe? A minha carreira, o meu tempo de trabalho, quanto tempo eu levo para fazer alguma coisa, e eu percebi que quanto mais próximo tá do período de entrega, por exemplo, de alguma coisa, mais ansiosa eu vou ficando, porque mesmo que eu esteja com metade do trabalho ou mais da metade do trabalho encaminhado, eu começo a me sentir extremamente sufocada, eu começo a pensar que eu não vou conseguir entregar, não vai dar tempo, vão me xingar, vão me odiar, não vão mais querer trabalhar comigo, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu tendo a procrastinar muito, porque eu fico nesse loop, sabe, totalmente perdida e que eu não consigo me mexer, eu tenho que fazer, mas, ai, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir fazer? Ai, depois eu tento fazer e não sei o que, e fica assim, girando a minha cabeça. Então, duas coisas que tendem a me deixar extremamente ansiosa é quando eu não tenho nenhum trabalho pra fazer, quando eu termino, nossa, não chama meu dedo, quando eu termino algum trabalho e eu fico pensando, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Não tenho nenhum projeto por enquanto, então eu vou ficar sem nada pra fazer, o que vai ser de mim? E um outro momento que me deixa assim, meio que sobrecarregada já, é quando eu tenho muito trabalho pra fazer e, como eu falei, eu não sei administrar direito o meu tempo. É uma coisa que eu tô tentando aprender, sabe? Tipo, da metade do ano passado pra cá, eu tô tentando aprender quanto tempo eu levo pra fazer isso aqui, quanto tempo eu levo pra fazer isso aqui, pra esboçar uma ideia, pra fazer, assim, um mood board, quadrinhos com várias inspirações, quanto tempo eu levo para fazer uma primeira entrega para o cliente, quanto tempo eu levo para finalizar isso aqui. Só que é como eu falei, quando tem aquele limite, nossa, eu tenho que entregar esse dia, começa a me dar essa angústia, especialmente agora que não é simplesmente uma questão de trabalho. Graças ao meu bom Deus, eu estou com 2 projetinhos para entregar, que eu já vou finalizar um deles agora, mas começou a acontecer muita coisa ao mesmo tempo e acabou que a minha produtividade no trabalho, ela ficou prejudicada, porque eu fico muito preocupada, sabe? É uma coisa que eu sei que eu não posso controlar muitas delas, mas mesmo assim eu fico angustiada. Por exemplo, eu não saber o que vai ser da minha vida daqui a um mês me deixa biruta das ideias, não sei explicar, mas
eu penso que, será que daqui a um tempo eu vou ter isso aqui pra fazer? Eu vou ter esse trabalho, eu já vou ter resolvido isso? Será que eu vou ter resolvido aquilo? Será que eu não sei o que? E pipipipopopó. E aí eu tendo a organizar a minha vida no Notion, que algumas pessoas usam planner, calendário, agenda, essas coisas. Eu gosto de usar o Notion porque ele é bem legal, ele é bem amplo, dá pra você fazer muita coisa. E eu consigo usar em qualquer dispositivo, sabe? Então eu consigo usar no computador, no celular, se tiver um tablet dá pra instalar também e tal. Só que tem certas coisas, metas que eu crio, que quando vai chegando perto, sabe, daquela meta ser concluída, eu começo a ficar muito ansiosa, porque eu não consegui, ou eu ainda não finalizei e tal. É a mesma coisa lá que eu falei do trabalho, sabe? Então, por exemplo, eu tinha colocado uma meta. Eu tô tentando escrever um livro infantil, assim, um livrinho meu, pessoal, e é sobre gatinhos. Foi um projeto que eu criei, eu não sei se foi no ano passado ou no ano retrasado, mas eu nunca levei pra frente, sabe? Eu só construí ali a ideia. Quando foi em janeiro desse ano, eu coloquei a meta de que até esse período de julho eu começaria a primeira parte do livro, sabe? Eu esboçaria as primeiras ideias e eu faria o design das primeiras páginas. Eu não sei se eu contava que eu ia ter 6 meses livres só pra me dedicar a esse projeto, mas não foi o que aconteceu, porque, como eu falei, graças a Deus, eu tive trabalho pra fazer, eu tive vários projetinhos chegando, muitas outras coisas que eu acabei não conseguindo dar atenção para esse projeto. Só que quando eu abro ali o meu calendário e eu vejo que tinha isso para entregar, começa. E tirando a questão do trabalho, tem essa questão da mudança, então tem muita coisa para organizar, sabe? Tem coisas para empacotar, tem coisas que a gente precisa vender, tem coisas que a gente precisa comprar ainda, várias outras coisas. Então, na minha cabeça fica aquele loop, sabe? De tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, e vai girando, 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 girando. E eu me sinto sufocada. Nossa, na semana passada teve um dia que eu fiquei o dia inteiro na cama assim, só pensando em tudo que tinha pra fazer. Eu não sei explicar, eu espero que ninguém mais se sinta assim, porque é uma coisa muito ruim. Então, na minha cabeça fica... eu falei pro meu esposo que eu tava me sentindo que nem tinha uma sirene, sabe, na minha cabeça, que tinha um pisca-alerta ligado o tempo todo, aquela luzinha vermelha girando assim, e eu já estou há um mês, mais ou menos, com essa luz na minha cabeça girando, piscando e fazendo zoada o tempo todo, e começa um zinho aqui no meu ouvido e... eu não sei, gente, eu não sei qual é o meu problema, mas acho que é isso aí que eu falei, né? Hoje é domingo, pé de cachimbo, e eu estou tentando organizar algumas coisas em casa. Ontem eu organizei, ontem foi sábado, dia 21, dia de cortar o cabelo, cortei o cabelo. E ontem eu consegui organizar algumas coisinhas da mudança, o que me deixou assim, sentindo mais leve. Eu percebi que eu tenho esse negócio de... eu preciso de uma mudança e algo palpável, sabe? Pra eu ver que as coisas estão acontecendo, estão fluindo e que tá tudo bem, vai rolar. E eu preciso, às vezes, me distrair com algo pra não ficar tão ansiosa. Quando eu comecei nessa agitação, foi organizar algumas coisas que estavam precisando pra eu ter aquele sentimento talvez de realização, não sei, dar um checklist de tipo, isso aqui eu consegui organizar. E hoje, no Domingão do Faustão, eu ainda tenho coisinhas pra fazer e também ainda tenho coisas do meu trabalho pra organizar. E é isso, sabe? Eu tô tentando sair desse loop, eu tô tentando relaxar mais, porque todo dia minha mãe e minha avó me ligam falando se precisa descansar, se precisa relaxar a mente, sorrir mais e tal. E realmente é algo que eu gostaria, sabe? De agarrar, abraçar e ser assim. No máximo é isso, eu estou tentando seguir a vida, estou tentando organizar meu trabalhinho, estou tentando organizar minhas coisinhas, estou tentando aproveitar o tempo com os meus gatinhos, com a minha família, com os meus amigos, e vai dar tudo certo. Essa aqui é a minha nova estação de trabalho. E... né, não cabe o computador e o tablet ao mesmo tempo, mas é isso aí. Essas aqui são as roupinhas que eu separei
pra vender, algumas são pra vender, a maioria é pra doar, mas as que estão melhores, assim, que a gente usou poucas vezes ou uma única vez, eu separei pra tentar vender. Ainda tem aquela sacolona ali. E é isso, tem um cafecito aqui porque eu sou viciada.